No século XVIII, viveu na França um homem que pertenceu à galeria das mais geniais e detestáveis figuras daquele século, nada pobre em figuras geniais e detestáveis. A sua história é contada aqui. Ele se chamava Jean-Baptiste Grenouille, e ao contrário dos nomes de outros geniais monstros, como, digamos, Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, o seu nome caiu hoje no esquecimento. Esse é o início deste fabuloso livro, O Perfume, de autoria do alemão Patrick Süskind. É muito interessante, eu comprei esse livro, já tem muito tempo, claro, que eu li, e ficou pelo menos 2 anos na minha estante sem que eu tivesse vontade de ler. Até que um dia, vou ler esse livro, e li. E fiquei encantado com essa história. Jean-Baptiste Grenouille nasce nas ruas sujas de Paris do século XVIII, filho de uma prostituta. A mãe dele logo depois será condenada à morte por infanticídio. E ele é criado nas ruas de Paris, depois é vendido, já adolescente, vai trabalhar num curtume. E depois ele se encontra profissionalmente trabalhando num boticário fabricando perfumes. Jean-Baptiste tinha 2 peculiaridades muito interessantes. A primeira é que ele não tinha odor, ele não tinha cheiro nenhum. Depois, a segunda característica, e que de certa forma está ligada à primeira, é que ele tinha um olfato super aguçado. Grenouille era possível chegar em qualquer ambiente e encontrar uma pessoa pelo cheiro daquela pessoa, não necessariamente do perfume que ela estivesse usando, mas do seu cheiro próprio, particular. Ele chegasse dentro de uma casa, era possível identificar objetos, ainda que estivesse no escuro com os olhos vendados, como pratos, xícaras, colheres, porque, segundo ele, tudo isso tinha um odor peculiar, próprio de cada objeto. Ele então começa a fazer sucesso como um perfumista. Se chegasse alguém no boticário onde ele trabalhava com um cheiro de um perfume muito bom, que estava fazendo muito sucesso em Paris, ele era capaz de, em segundos, atingir aquele cheiro, aquele cheiro de perfume, juntando as essências. Ele sabia a proporção exata de cada essência para chegar àquele perfume. Um dia ele encontra uma jovem, uma moça muito bonita, e fica tocado com o cheiro daquela moça. Era um cheiro que ele jamais havia sentido em qualquer pessoa. E ele quer fazer um perfume com aquele cheiro. A maneira como ele consegue extrair o cheiro daquela jovem é a mais terrível possível. Ele mata aquela jovem e quando ela está morrendo, que o seu espírito, digamos assim, deixa o seu corpo, ele cobre ela com um tecido e fica impregnado naquele tecido e então começa a cometer uma série de assassinatos, sempre de moças virgens, para extrair aquele perfume que para ele era o perfume da própria inocência. É um livro que em alguns instantes parece muito macabro, mas não é tão macabro assim. É uma história fascinante, em que nós podemos ter uma grande discussão sobre a questão de Paris do século XVIII, que ao mesmo tempo que desenvolveu as melhores essências que nós temos conhecimento, era também uma cidade cuja podridão e o cheiro fétido era perceptível em qualquer das ruas de Paris. Esse livro, depois do seu grande sucesso internacional, foi adaptado para o cinema, uma adaptação que eu diria que foi perfeita. A impressão que nós temos é que ele foi escrito justamente para ser depois transposto para o cinema. É uma adaptação muito boa, mas mesmo você que já tenha visto o filme, é sempre importante fazer a leitura do livro. É um livro que você lê de um fôlego só. É uma leitura rápida, ágil, econômica, sem muitas voltas. Cada acontecimento se dando dentro do seu tempo, numa sequência lógica, de maneira a prender a atenção de qualquer leitor. Eu sou um leitor voraz, amo ler. E esse livro, O Perfume, a história de um assassino, de Patrick Süskind, um escritor alemão, foi um livro que, com toda certeza, me levou para um mundo que eu jamais havia
imaginado. Viaje também pelas asas da leitura, é sempre muito bom e também é um ótimo antídoto contra a tristeza, a depressão e a solidão. O Perfume, Patrick Suskind, é minha dica de leitura esta semana.